Bem-vindo a mais uma edição do nosso programa de rádio Historiando. Eu sou o Cauã e hoje temos uma investigação detalhada sobre o reino dos bretões. E para começar, vou passar a voz para a locutora Nicole. Isso mesmo, pessoal. Vamos começar falando sobre a origem e a localização dos bretões. Os bretões, eles eram um povo de origem celta que se estabeleceram lá na Grã-Bretanha por volta do século VI a.C. A Grã-Bretanha era uma região que corresponde à Inglaterra e ao país de Gales. Exatamente. E quando se trata de como eles conseguiram invadir o Império Romano, é interessante notar que, na verdade, foram submetidos à conquista romana. Os romanos iniciaram suas incursões na Grã-Bretanha no século I a.C., mas a conquista real começou sob o imperador Cláudio no ano 43 d.C., estabelecendo a província de Britânia. E o que levou os bretões a deixarem de ser nômades e se tornarem sedentários, Cauã? Boa pergunta, Nicole. Isso ocorreu principalmente devido à influência romana. Os romanos introduziram a agricultura em grande escala, construíram cidades, estradas e infraestrutura, incentivando a urbanização e a estabilidade econômica. A agricultura e a vida nas cidades se tornaram uma parte essencial na vida dos bretões durante a ocupação romana. Falando em economia, a economia dos bretões era principalmente agrícola, certo? Exatamente. Eles cultivavam grãos, como o trigo e a cevada. Eles criavam gado também e estavam envolvidos na pesca. A gente também não pode esquecer do estanho, que era um recurso mineral valiosíssimo encontrado na Grã-Bretanha, que desempenhava um papel super importante no comércio, sendo exportado para outras partes do Império Romano. E quanto à estrutura política, como ela era organizada? A política dos bretões era descentralizada. Eles eram divididos em tribos e clãs locais, cada um com seu próprio líder tribal. Durante a ocupação romana, governadores romanos supervisionavam a administração local, mas o poder político permanecia nas mãos dos líderes tribais bretões. E na estrutura social, como essa hierarquia funcionava? A sociedade bretã era hierárquica, com uma elite composta por líderes tribais, druidas que desempenhavam papéis de sacerdote, juízes e conselheiros. Além de guerreiros e nobres, abaixo dessa elite havia camponeses e trabalhadores. A escravidão também era praticada frequentemente, envolvendo aqueles capturados em conflitos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a religião, a cultura e a arte dos bretões. A religião bretã, ela era muito influenciada pelo druidismo, que era uma prática espiritual que envolvia druidas como sacerdotes, juízes e estudiosos. Eles veneravam a natureza, realizavam rituais e tinham um sistema de crenças muito complexo. Quanto à cultura deles, incluía mitos, lendas e tradições que eram transmitidas oralmente de geração para geração. A arte bretã, ela era muito decorativa, com objetos ornamentados, cerâmica e esculturas que eram frequentemente adornadas com motivos celtas. E agora, finalmente, vamos falar sobre os legados dos bretões. O legado dos bretões persiste na cultura celta da Grã-Bretanha moderna. Sua resistência à invasão romana é lembrada como um símbolo de determinação. Elementos da cultura bretã, incluindo a sua língua celta, ainda influenciam a Grã-Bretanha contemporânea. E não podemos esquecer a influência romana, que também deixou uma marca duradoura na região. A história dos bretões é um componente vital na identidade histórica e cultural da ilha. E com isso, encerramos nossa investigação sobre o reino dos bretões. E é por aqui que encerramos o programa Historiando. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que será falado no nosso próximo podcast, abra o nosso canal de sinopses e agora o locutor Cauã irá dar os créditos à nossa querida equipe.
Os apresentadores são eu, Cauã, a Nicole, roteirista e pesquisadora Sara Finardi, e na edição e retoques finais, João Gabriel. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o nosso podcast e fiquem ligados que semana que vem tem mais. Até logo!